Luciano Meira apresentando muito design e mais psicologia na criação de novos cenários de aprendizagem para a escola. Obrigado, pessoal. Para ser uma conferência muito bacana, tem que ter emoção e o redesign dos sorteios. E essa é uma conferência muito bacana e a diversão começa exatamente agora. Eu peço desculpas pelo púlpito, mas é porque eu tenho essa coisa de ficar desenhando por cima do... E ele se move, inclusive, desenhando por cima da apresentação. E o pessoal teve que organizar esse negócio aqui, pelo que eu agradeço muito. E, aliás, agradeço muito esse segundo convite para conversar com vocês. É sempre um grande prazer e eu espero que eu possa contribuir com uma reflexão a partir de minha perspectiva. Eu venho da psicologia, do mundo da educação, não sou nem designer, nem falo inglês. Portanto, estou me sentindo um pato absolutamente fora d'água aqui. Espero poder trazer-lhes uma reflexão de um campo que precisa muitíssimo da colaboração de todo mundo que puder ajudar a redesenhar a escola, redesenhar o campo da educação. Eu sou luciano@meira.com para a gente conversar e continuar esse diálogo em outras instâncias. Eu falei que era a segunda vez, o segundo convite para conversar com vocês, porque o primeiro, de verdade, a gente nunca esquece, e aconteceu no ISA 10, em Curitiba, há 3 anos atrás, se não me engano, no contexto do qual eu relatei um pouco a minha experiência como psicólogo no CESA. Eu sou professor da Universidade Federal, mas colaborando com o CESA, esse negócio é muito interessante aqui, colaborando com o CESA em projetos e estudos de usabilidade, no contexto do qual eu trazia uma perspectiva do que eu chamava na época user experience, a partir de uma perspectiva dialógica, com estudos de fundo bakhtiniano e coisas dessa natureza, e que tentavam perceber o contexto mais amplo de uso de artefatos digitais, que não apenas aquele mais restrito dos estudos clássicos. Então a gente corria atrás das pessoas e usando especialmente análise interacional, interaction analysis. Vocês podem encontrar um pouco desse negócio nesse Bitly aí, e eu tenho a impressão que essa apresentação vai ficar disponível também. Esse foi o primeiro ISA. O primeiro ISA a gente nunca esquece, mas nesse segundo o desafio é ainda maior, porque eu estou trazendo aqui o campo que de fato eu tenho atuado nos últimos várias décadas, que é o campo da aprendizagem nas escolas, o campo da educação, que tem problemas muito complexos para os quais pedagogos e educadores definitivamente não serão suficientes. Então eu vou ter sido relativamente bem-sucedido na minha empreitada aqui hoje, se eu convencer pelo menos alguns de vocês a vir trabalhar com a gente num campo que requer todo um redesenho do arranjo social que forma o cotidiano de crianças e adolescentes nas escolas. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu espero que seja bom para vocês também, como tem sido para mim a aprendizagem que desenvolvi nos últimos 5 anos sobre essa interação de design e educação. Que problemas tão complexos são esses que a gente tem que começar a dar conta? Naturalmente, você acompanha os inúmeros estudos mais quantitativos sobre desempenho da escola em nosso país, por exemplo. Esses estudos revelam uma situação absolutamente catastrófica, onde 50% dos alunos que se matriculam no primeiro ano do ensino médio não concluem essa faixa de ensino em 3 anos, ou simplesmente abandonam a escola, e 40% dos quais, de todos eles que saem, mencionam a falta de interesse como um dos principais motivos para não concluir seus estudos.
Então tem um monte de estatística catastrófica a esse respeito, mas eu queria mencionar 4 questões ou 4 núcleos de problemas para os quais nós temos trabalhado, e em particular eu vou conversar com vocês hoje sobre esse núcleo D de problemas e apenas mencionar os outros 3. A gente tem questões a serem repensadas no que diz respeito a os modos de vinculação da escola com o aluno. Eu vou chamar esse núcleo aqui de attachment. Num segundo núcleo de questões a serem repensadas está a distribuição da autoria dos processos escolares. Hoje a gente tem normativamente um professor monológico, quase como numa conferência, que de qualquer forma é muito mais animada do que o cotidiano da escola, mas nós não temos um processo de autoria na escola que seja distribuído e escalável ao longo do percurso que as crianças e os nossos jovens trilham. Um terceiro núcleo de problemas diz respeito à interlocução com a cultura. A escola assume que seu papel é ensinar, quando na verdade deveria ser criar cenários de aprendizagem. E isso tem provocado na interlocução com a cultura um formato, um método de ensinagem ou aprendizagem que é notadamente monológico. E então essas 3 coisas aqui estão articuladas: vinculação, autoria e interlocução com a cultura. O quarto núcleo de problemas, e esse eu vou dar mais ênfase nesse hoje, porque a gente tem um exemplo de como resolver algumas dessas questões, e eu vou mostrar esse caso que nós temos trabalhado para vocês, é a criação de ambientes imersivos de aprendizagem, numa tentativa de produzir um encantamento dos cenários da escola para as nossas crianças e jovens. Eu vejo 4 questões para as quais educadores, designers, engenheiros poderiam dar conta na criação desses cenários imersivos de aprendizagem, que é a questão da mobilidade, da ludicidade, da interatividade e da computabilidade. E aí eu vou desenhar uma tentativa de entendimento sobre essas 4 áreas do quarto núcleo. Tá? Por que isso é importante para a gente, como um negócio, inclusive? Isso aqui é um gráfico que mostra o investimento em startups de educação e tecnologia nos últimos 2 anos, especificamente 2011 e 2012. Nunca se investiu tanto e em tantas diferentes empresas que se preocupam notadamente com a construção de artefatos e ambientes ricamente populados por soluções digitais. Foram mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares nos últimos 2 anos. Então, a Pearson apenas investiu em 15 empresas num ticket médio de venture capital, que é absurdamente alto se comparado a outros campos do conhecimento e da produção e do empreendedorismo. Então, a gente está sendo observado e já existe, então, um processo em curso de apoio e financiamento desse tipo de coisa. Então, venham trabalhar nesse negócio, porque está começando a ter muito dinheiro para fazer essas coisas. Além do mais, o Max Marmer, que é um dos cofundadores do startup Genome, ele faz uma reflexão muito interessante sobre, nos últimos tempos, que tipos de startup têm dado mais certo e que têm, de fato, construído um impacto social de longo termo associado a um impacto econômico do ponto de vista de negócio, são justamente aquelas que articulam uma conversação consistente e mais ou menos perene entre engenheiros, designers e os especialistas de domínio. Ele acha, e a gente pode comprovar isso com a literatura, que aqueles negócios que cresceram aqui, basicamente com engenheiros e designers, leia-se IBM, HP, Apple,
elas têm, de alguma forma, um poder limitado de resolver certos problemas em certos domínios. E, claro, eu gostei muito dessa reflexão, porque não sendo nem engenheiro, nem designer, sobra trabalho para mim aqui nesse núcleo de atuação. Então, esse é um artigo muito bacana, que está disponível nesse link aí, e que eu acho que traz uma nova perspectiva conversacional entre a gente. Bom, a gente tem feito isso, porque um dos problemas, daqueles núcleos de problemas que eu relatei, que diz respeito a engajamento, que diz respeito à vinculação e à criação de cenários de aprendizagem, é na escola um problema secular. Vocês têm aqui uma foto de 1918 no Brasil, vocês reconhecem facilmente isso como uma escola, e uma sala de aula que vive de metáforas que são também seculares. A metáfora de transmitir informação, ou absorver aprendizagem, ou reter conhecimento. Essas são todas metáforas derivadas de conhecimentos da física e da biologia também do século XVIII e XIX, da mesma época em que o arranjo social da escola era esse, e continua a ser. 100 anos depois, quase, você tem uma escola que é desenhada para cumprir o mesmo tipo de processo, porque funciona com base nas mesmas metáforas de retenção, de transmissão, de absorção de conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer, na minha opinião, é, usando as especialidades que nós temos aqui nessa sala, por exemplo, associadas a conhecimento profundo do domínio específico, de desenvolvimento da criança, de educação, para redesenhar os arranjos sociais da sala de aula. A gente tem feito um pouco disso, tentado pelo menos, numa startup aqui do Porto Digital, em Recife, Pernambuco, chamada Joy Street, da qual eu sou parceiro, juntamente com um colega também da Universidade Federal, que muitos de vocês conhecem bastante, que é o professor André Neves, de Design. Eu sou de Psicologia, então tem mais uma galera de Engenharia, e a gente está fazendo basicamente uma interlocução entre games, que eu vou tocar bastante aqui, porque naquele quarto núcleo de problemas, a construção de cenários imersivos de aprendizagem, na minha opinião, depende basicamente da construção de ludicidade dentro dos processos escolares. Uma galera de pedagogia, que entende de conteúdos e práticas didáticas inovadoras para a escola, para redesenhar aqueles arranjos sociais. Além disso, tem uma galera, por exemplo, que entende de cultura pop. E aí, obviamente, a galera de tecnologia, negócios, todos construindo uma espécie de educational design thinking, se é que isso existe. Se não existir, eu acabo de criar. Ok, a Joy Street é talvez conhecida de alguns de vocês. A gente construiu um conjunto de plataformas que tem sido bastante bem sucedido, pelo menos do ponto de vista dos prêmios de inovação que a gente tem ganho, está aí alguns deles. O mais interessante dos quais, na verdade, é esse aqui, que é um prêmio de governança eletrônica, usualmente dado a portais de transparência de governos e mecanismos e sistemas de informação para cobrar mais impostos, pela primeira vez dado a uma startup de educação que faz uma plataforma digital para a imersão das aprendizagens na escola. Então, a gente está muito feliz com isso. E a gente tem trabalhado, na verdade, dentro daquele quarto cenário da criação de cenários imersivos de aprendizagem, em torno dessas quatro dimensões ou camadas. Eu vou cair aqui nesse negócio, com certeza. Deixa eu mover. Então, ludicidade, é claro que jogos digitais é um por exemplo disso, é apenas a coisa que a gente está trabalhando nesse momento, mas ela pode ser muito mais amplamente tomada. A questão da mobilidade, através do uso de aplicativos, da interatividade, como colocar isso em rede social, e da computabilidade, que é o nome que eu estou usando aqui, para indicar a mineração de dados que gera inteligência educacional para próprio o uso da plataforma dentro da escola.
Então, vou passar por cada uma dessas camadas aqui, com o exemplo da plataforma que a gente tem criado. Do ponto de vista da escola, que ainda não permite sequer os Tamagotchis, vocês sabem que o Tamagotchi morreu no Brasil e a empresa importadora simplesmente faliu, porque as escolas não deixavam os meninos levar seus Tamagotchis para a escola, isso ainda no final meados dos anos 80 a meados dos anos 90, e os Tamagotchis literalmente morriam na casa das crianças, né? Os pais preferiam, então, comprar peixinhos dourados, que se mantinham, inclusive, mais tempo do que os próprios Tamagotchis. Mas hoje, o Brasil já é um mercado mundialmente referenciado de games, e são 73 milhões de horas de videogame por dia jogadas nesse país. E o que a gente quer, basicamente, é capturar parte desse esforço, parte dessa disciplina que os jovens têm em relação aos jogos e fazer alguma coisa que fosse divertido e, ao mesmo tempo, aceito pela escola como algo que fosse não um cenário de ensino, mas um contexto de aprendizagem. E aí a gente quer tentar dar uma solução, um valor para o divórcio hoje existente entre ensino e aprendizagem. A gente sabe também, em termos de contexto, que os jogos digitais, de nossa perspectiva, eles não apenas apoiam processos metacognitivos mais gerais, como o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, já é uma coisa bastante antiga, mas os jogos são capazes, dessa perspectiva, de incentivar a aprendizagem de conteúdos específicos, porque isso importa muito à escola. Então, eu quero ensinar álgebra, não quero ensinar somente um método de resolução de problemas que é mais geral. Mas eu quero com que as crianças, os jovens entendam, por exemplo, a ideia de equivalência em álgebra em comparação com a ideia de igualdade na aritmética. E esse conjunto de estudos aqui referidos na revista Science, por exemplo, é uma meta-análise de estudos realizados nessa área, sem exceção indicam um outcome, um resultado favorável em relação ao uso de games para a aprendizagem de conteúdos específicos, e isso nos anima muito a tentar capturar um pouquinho daquelas 73 milhões de horas jogadas por dia. A gente não quer fazer isso com jogo educacional. Aliás, se você falar para os meninos que vai apresentar um jogo educacional para eles, eles vão tentar uma vez, porque os jovens e as crianças em geral são muito condescendentes e querem apoiar de verdade os processos oferecidos na escola, mas eles só jogam também uma vez, porque jogo educacional simplesmente não é jogo. É tão pouco divertido que todo o seu foco e, aliás, toda a sua estética é de tal ordem despropositada que é um campo absolutamente não aceito do ponto de vista das crianças e jovens que a gente quer impactar. Então, vocês vejam essas coisas aí. Obviamente, eu retirei o nome desses softwares. Não quero aqui, talvez ninguém aqui seja o autor. Mas a ideia é que esse negócio não dá certo, esse negócio não é divertido, não incentiva o engajamento, não captura o imaginário em termos de uma reflexão e em termos da ludicidade que nós gostaríamos de desenvolver. É claro que existem learning games muito bons, que aliás nem são chamados de jogo educacional, mas de learning games, então jogos de aprendizagem. E, coincidentemente, eu trouxe aqui, porque eu gosto muito, em particular, desse segundo exemplo aqui, que é a jornada lógica dos Zumbines, todos dois editados pela Broderbund, ainda na década de 80 e 90, respectivamente. Aliás, os dois são da década de 80. Então, coisas como essa precisam ser mais valorizadas no nosso campo e na nossa interação, e a gente quer produzir, na verdade, uma didática, uma pedagogia do uso de jogos digitais de verdade, tematizados para a escola, de modo a promover uma espécie de aprendizagem periférica ou tangencial, mas que seja
de extrema relevância para os processos que o professor admitiria como relevantes. Porque também não adianta você fazer uma coisa muito bacana e, se é para uso na escola e o professor, de alguma forma, não se engaja como aliado dessa ideia ou dessa solução, não vai rolar. Ele vai tirar aquele negócio de lá. Bom, aí é o seguinte... Como a gente está interessado mais do que em produzir jogos, mas em construir uma pedagogia da ludicidade baseada em games, coisas como essa aqui nos servem de grande inspiração. Essa é uma tese do Mitchell Resnick, do Media Lab, que eu acho especialmente interessante, na qual ele propõe, num artigo recente, 2010, se eu não me engano, que toda a escola, inclusive a academia, deveria estar mais baseada em práticas de imaginação, criação, play, que eu estou traduzindo provisoriamente aqui por exploração, compartilhamento e reflexão. A ideia, na verdade, é que toda a escola seja uma grande brincadeira de verdade. Um incentivo à ludicidade como forma de imaginar novos mundos dentro das disciplinas específicas. Por que a gente precisa de vocês? Porque educadores não sabem fazer esse negócio aqui. A gente precisa de mais instructional design. A gente precisa de gente que entende do conteúdo, entende do processo de aprendizagem, mas a gente precisa das condições de materializar esse processo de uma forma que seja altamente lúdica e engajadora. E eu posso lhes dizer isso, pedagogos não sabem fazer isso. Eu sou pedagogo, tá? Learning design, school design, a gente precisa provocar novos arranjos sociais da escola, tá certo? Então, esse tipo de coisa mais ampla, e não a criação do jogo em si, mas uma pedagogia da ludicidade baseada em jogos, é o que a gente pretensamente quer construir, e na Joy Street a gente, como por exemplo, do que a gente começou a fazer, nós criamos desde 2008, começamos a criar, desenvolver desde 2008, a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação. Chama Hoje, esses negócios. E aí eu queria fazer uma referência rápida, já a essa primeira foto aqui, porque já mostra os jovens, e são alunos de segundo ano do ensino médio, envolvidos com os equipamentos da escola de uma outra maneira. Você observa, por exemplo, aqui que esse rapazinho aqui está atento a uma coisa muito antiga que para a qual a escola dá uma centralidade, que é o livro didático dele, tá certo? Porque tem coisas que os jogos direcionam para o livro didático e isso acaba sendo muito bacana. Então, são essas expressões e esse tipo de arranjo que a gente quer mudar, lendo as coisas que a escola gostaria que esses meninos lessem. Mas não necessariamente a moreninha, pode ser Percy Jackson. Mandou eu me calar. Sound effect. O que a gente quer desenhar? O que a gente queria desenhar, na verdade, com as Olimpíadas, é algo que pudesse replicar e espelhar para dentro da escola coisas que as escolas valorizam. Não necessariamente essa daqui, na verdade, que esse é um campeonato de videogames, mas coisas como essa aqui, que são as Olimpíadas de conhecimento. Mas a gente acredita que Olimpíadas de conhecimento têm um caráter estritamente retrospectivo, como a Olimpíada Brasileira de Matemática, por exemplo, que tem uma incrível capacidade de inscrever 20 milhões de alunos, então isso é muito bacana. Mas como uma Olimpíada de conhecimento, ela é totalmente retrospectiva. Então ela tem provas, e são 3. Na primeira, ela reprova 19.950.000 inscritos. E eles vão para casa. E acabou-se a Olimpíada para eles. Então a gente queria fazer uma Olimpíada de aprendizagem que replicasse muito mais esse tipo de coisa aqui, mas também o engajamento que alunos de ensino médio demonstram ao se engajar em Olimpíadas de física, de química, de robótica e coisas dessa natureza. Então são competições em times colaborativos de alta performance associadas a mecânicas de engajamento contínuo. Parece que eu estou com um labirintite aqui em cima, é impressionante um negócio desse. Daqui a pouco eu caio. É muito engraçado. Vocês precisam testar isso nas suas casas. Essas são mais fotos dos jovens. Isso é para ensino médio, tá? Por enquanto, a gente está
trabalhando num outro projeto para as crianças menores. O que eu quero notar, principalmente, é a forma, se vocês compararem com aquelas outras salas de aula de 1918 e de agora, que eu mostrei anteriormente, mesmo com os equipamentos, com tablets, né, toda a parafernália tecnológica em cima das suas mesas, mas aquele arranjo social é idêntico ao que tem sido sempre. E a gente está conseguindo que as pessoas aprendam olhando por cima do ombro dos outros. Uma frase famosa, inclusive, de Newton, Isaac Newton. Esse aqui é um tipo de evento que é mais midiático também, agrega, inclusive, uma audiência da escola, porque através dos turnos, que são zerados mensalmente, então, como é uma Olimpíada de Aprendizagem, eu não posso mandar ninguém para casa, certo? Eu quero que eles continuem dentro da plataforma e continuamente gerando coisas. Então, eu zero turnos a cada torneio, que pode durar 2, 3 ou 4 semanas, mas tem eventos finais com os times que passaram por todos os torneios com pontuação máxima. Então, a gente quer aumentar o tempo de engajamento e a qualidade da adesão dos jovens com os equipamentos e práticas da escola, as boas práticas da escola, e apoiar os processos de ensino e aprendizagem através dessas tecnologias lúdicas, melhorando o desempenho de alunos e professores. Então, eu vou mostrar aqui a tese geral que a gente quer propor e que, de uma certa forma, tem funcionado, em alguns momentos, em outros não. Tem um monte de problema com isso também. Mas, basicamente, vocês têm aqui do lado esquerdo a estrutura da didática da escola. Você tem um currículo, que ele é basicamente linear e produzido através de uma lista de coisas. Se pegar um currículo, é uma lista. Pra vocês terem uma ideia, e currículos no Brasil são especialmente extensos, menos em outros países. A Finlândia fez um trabalho de higienização do currículo impressionante nos últimos anos, mas tome um estado como Pernambuco, por exemplo, cuja rede de ensino tem cerca de 1 milhão de alunos, e você tem só no ensino médio 1.580 tópicos para serem ensinados. É claro que ninguém vai aprender nada, ou muito pouco, mas são 1.580 tópicos de ensino distribuídos numa lista. É claro que isso não vai dar certo. Mas e se a gente, além de higienizar esse negócio, trabalhar o currículo como se fora uma narrativa, uma história que eu possa contar depois sobre isso e que dê um senso de propósito? E se as disciplinas forem jornadas dentro dessa narrativa num ambiente de jogo? E se os meninos não tiverem que assistir aula, mas cumprirem missões e, ao invés das tarefas, eles ganharem desafios? É impressionante como um jovem dito que ele vai resolver um desafio e não uma tarefa, ele já se apresenta muito mais prontamente para fazer o que você está oferecendo. Então, só o rearranjo linguístico desse negócio já tem um impacto. Então, o rearranjo social mesmo da implementação desse negócio tem um impacto bastante grande. Então, o que a gente está querendo construir são objetos de aprendizagem e desenfatizar os objetos de ensino que a escola tanto promove. A gente tem feito isso com uma plataforma web e um conjunto de práticas de mobilização presencial, que eu vou rapidamente descrever aqui nos 12 minutos que me sobram. Essa é a plataforma das Olimpíadas 2013, que é organizada em torno de uma matriz de competências e não mais de conteúdos. Então, eu já tenho uma troca aqui bastante considerável e interessante, que eu não preciso ter 1.580 tópicos, eu tenho 120 competências ao longo de 4 áreas. Essas são as competências descritas no Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? Ao entrar numa dessas áreas aqui, entrar na área de linguagem, por exemplo, você tem cartas que apontam para uma determinada competência / conteúdo que interessa no percurso de aprendizagem qualquer dentro da escola. Então, essas cartas aqui remetem para uma missão dentro de uma narrativa que empresta ao percurso do aluno um senso de propósito. Então, deixa de ser uma lista de conteúdos para inserir o aluno num enredo que potencialmente faz sentido. Ao entrar numa carta dessa,
você, na verdade, ganha um ambiente de exploração onde desafiadores vão te apresentar coisas em vários formatos e que essas são as coisas que são exploráveis do ponto de vista dos objetos digitais de aprendizagem. Então, dentro desse contexto aqui de navegação, eu encontro um desafio que é um dos tipos de desafio que a gente trabalha, que é um mini-jogo, por exemplo, na área de biologia, e que usa uma mecânica clássica, de atirar e destruir coisas. Todos os jovens precisam atirar e destruir em coisas, certo? É verdade. Agora, naturalmente, nos jogos de mecânicas de atirar e destruir, nós não colocamos nem sequer zumbis, porque zumbis também já foram gente um dia. Então a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Mas esse aqui é muito simples e a gente não tem medo nenhum de imitar coisas que já existem. Tem um filme assim, de uma nave miniaturizada na corrente sanguínea de um organismo humano que tem que coletar proteínas para ganhar energia e atirar em bactérias, cuja representação também está no livro didático dele. Então, com esse tipo de jogo aqui, e essa nave ele vai circulando em diversos sistemas do corpo humano, o jovem vai ganhando familiaridade com as imagens da ciência que aparecem em seus livros didáticos, promovendo o que muitos chamam de aprendizagem periférica. Obviamente, esse jogo não para dizer que isso é uma bactéria, é o balãozinho, né, do jogo educacional. Isso é uma bactéria. Você sabia que a bactéria tem... Nós não fazemos isso, porque, obviamente, eu estaria desengajando a imersão que eu preciso para provocar as aprendizagens e o interesse por este tema entre os alunos. Então, um tipo de desafio são minigames dessa natureza, ou dessa outra natureza aqui, onde você brinca com palavras, e essa aqui não é uma mecânica de atirar, mas você tem que matar o outro. Na verdade, não mata, ninguém morre aqui, nunca. Mas o tubarão, como estamos em Recife, né, o shark, aí você tem que jogar uns powers negativos para cima dele, com a força das palavras. Então o tubarão põe uma palavra para você, e se você conseguir uma palavra semanticamente de nível superior ou maior do ponto de vista do número de unidades linguísticas, aí você ganha do tubarão. E por aí vai. Então, essas brincadeiras animam uma conversação na sala de aula, entre alunos e professores e entre os alunos, e por conta disso a gente tem chamado esses jogos de jogos conversacionais, ao invés de jogos educacionais. A outra razão é porque se a gente chamasse jogo educacional, os meninos não iam jogar. Eles não iam nem tentar, certo? Além disso, claro, nós temos uma brincadeira com a Wikipedia, que a gente chamava de Wikiplay, mas a Fundação Wiki mandou a gente tirar. Aparentemente eles são donos do nome Wiki, não tem problema, a gente já trocou numa nova versão, chama Maze Play. O Maze Play é uma brincadeira com a mecânica clássica já, não tão clássica, mas uma mecânica que nós não inventamos, mas é o Wiki Game, que é de sair de um verbete de origem para um verbete de destino, com o menor número de cliques possíveis nos links intermediários das páginas da própria Wikipedia. Por que esse jogo é interessante? Como vocês sabem, esses jovens usam bastante a Wikipedia, Ctrl+C, Ctrl+V na Wikipedia para os trabalhos escolares. Então a gente tinha uma demanda de fazer com que eles lessem pelo menos partes dos textos que eles estavam copiando. E esse tipo de coisa aqui nos deu a possibilidade, como é uma árvore semântica entre o verbete de origem e de destino, daqueles que vão fazer uma pontuação maior, começarem a ler as frases nos quais os links estão associados. Porque entendendo o link, você entende se clicando ali te aproxima ou te afasta do verbete de destino. Então você começa a fazer uma imersão textual na Wikipedia que tem a ver com a compreensão do texto ali escrito. E finalmente nós temos puzzles, que a gente chama de enigmas, que estão linkados com os jogos. Esse aqui está linkado com aquele jogo de biologia, que são perguntas, são questões que os alunos têm que responder com mecânicas interessantes e associadas
ao movimento de participar das Olimpíadas. As Olimpíadas têm fases individuais e fases em equipe. Na fase em equipe, por exemplo, se um dos componentes da equipe, porque obviamente o incentivo aqui é prospectivo, é que ele pesquise no Google, no livro escolar para responder. Então, o que a gente está conseguindo mudar dentro da escola? Porque a gente coloca aqui uma mecânica que faz assim: na competição em time, qualquer erro aqui bloqueia a plataforma por 24 horas para todos os membros da equipe, certo? Então, é muito comum você ver um dos membros da equipe dizer para outro: ó, velho, antes de tu responder, vai conversar com o professor de física, pesquisa no livro, vai no Google, eu te ensino a ver no Google a resposta. Mas não responda sem pensar, não. Agora, você vê um menino de 15 anos falando isso para um outro menino de 15 anos, é uma mudança do arranjo social da escola, que é o que a gente gostaria de realmente construir para todas as redes de ensino. E a gente tem conseguido algumas coisas nessa direção. Naturalmente, como isso está na web, é acessável de todo canto, ele está na escola, tem mais escolas abrindo seus laboratórios de informática. Na verdade, a gente quer que esses laboratórios explodam, claro, no bom sentido, e os laboratórios vão para as salas, os equipamentos devem ir para as salas de aula, para os corredores das escolas, e esse é um movimento que está emergindo no Brasil. Mas as crianças, jovens podem jogar de casa também. E, naturalmente, como eles podem jogar de qualquer lugar, e isso está na web, a gente coleta dados de tudo que eles estão fazendo lá, então das partidas que eles estão fazendo, de todo o seu desempenho, que volta como relatório para eles mesmos, para seus professores, diretores e o gestor de toda a rede. Esse aqui é um exemplo que eu acho bacana do que tem acontecido. Uma coisa que acontece nos jogos comerciais também. Yuri aqui filmou sua partida num dos nossos jogos e descobriu uma coisa interessante. Esse é um jogo que, basicamente, o objetivo é alinhar os hubs, tirando os nós entre as ligações entre eles, mas que por debaixo, dentro daquele nosso projeto de aprendizagem periférica, está construída as ligações entre carbono e hidrogênio da química, tá? Ele não está vendo, de novo, nunca ele tem um aviso, isso aqui é química, tá? Mas Yuri, por exemplo, descobriu uma coisa sobre o emaranhado que ninguém sabia: as cores verde e amarelo representam o carbono em verde e hidrogênio em amarelo, as linhas branca e vermelha mostram a ligação entre eles. E aí, o que é legal? Porque a plataforma é uma rede social, ele filma isso, pode jogar dentro da própria plataforma e conversar com os outros. É claro que todo mundo já sabia também, ó. Eu sabia, também sabia. Menos a namorada dele, ó. Que ele conseguiu impactar, tá certo? Esse é o tipo de coisa que a gente tem conseguido, além de um monte de outros dados que a gente tem produzido. Você se sentiu mais motivado para estudar quando participou da Hoje? 44% concorda que a Hoje tem auxiliado, e é bacana ver os meninos assim com a cara de felicidade num laboratório que ainda usa Linux 2.0, num pregão do MEC de 2008. Bom, para concluir, nos últimos 2 minutos que me faltam, isso é o que a gente está tentando, mais ou menos. Ali está uma caracterização do livro didático, como a gente conhece historicamente, e aqui, esse tipo de plataforma digital. Então, a gente quer, de alguma forma, descentrar o monologismo provocado pelo professor e apoiado pelo livro didático, por maior horizontalidade entre usuários, como vocês acabaram de ver nesse exemplo. No livro didático, você tem um aspecto muito mais presencial e monológico. A gente quer construir uma experiência dialógica em rede social. É claro que a gente não está conseguindo todas essas coisas ainda, mas esse é o propósito e é por isso que a gente precisa de vocês. A lista de conteúdos e pré-requisitos típica do livro didático, ela vira uma imersividade numa narrativa que faz sentido e confere ao percurso de aprendizagem de aluno um senso de propósito. E, finalmente, você tem comumente no livro uma teoria depois da prática. A gente quer poder respeitar os diferentes percursos de aprendizagem desses alunos e seus professores. A gente quer um novo DNA
para a educação, que eu chamo de D3NA, com muito mais diversão, ênfase no diálogo e nos desafios, numa narrativa que produz uma aventura educacional. A gente quer hackear a escola. Obrigado.